A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um momento de meditação, mais um momento de edificação espiritual. Que Deus te abençoe e abra o seu coração para que você venha a compreender esta palavra que está sendo trazida. Muito obrigado pela sua atenção. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Kawai, pelo TikTok, que Deus te abençoe. Que Deus possa abundantemente fazer muito além do que aquilo que você tem pedido para Ele. A palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A palavra do Senhor, dentro desse texto sagrado, é uma palavra que liga o alerta espiritual para duas classes de pessoas. O alerta é ligado tanto para aqueles que já fizeram o seu sinal de aceitação de Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas um alerta também é ligado para aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Para aqueles que ainda estão sobre o muro, aqueles que ainda estão sobre a indecisão, aceito, não aceito, quando Ele tocar no meu coração eu aceito. O texto liga esse alerta de uma grande responsabilidade. Veja que o texto diz que o juízo ele começa pela casa de Deus. Começa pela igreja do Senhor. Gostaríamos de trazer dentro desta reflexão uma palavra para aqueles que servem ao Senhor sobre a responsabilidade de servir ao Senhor. Em outro momento estaremos também trazendo uma palavra dentro desse texto para aqueles que não servem ao Senhor. Mas você vai perceber que o juízo ele começa pela casa de Deus. Há uma responsabilidade para todos aqueles que um dia aceitaram ao Senhor. A salvação em Cristo Jesus, embora a oportunidade seja dada a todos quanto assim desejem aceitá-lo, porém há uma caminhada, há uma trajetória, há um percurso desde o momento em que se aceita a Ele até o dia do juízo. E dentro dessa responsabilidade, nós que já tomamos ou já fizemos essa decisão, não podemos mais agir ou nos apegarmos à salvação e nos esquecermos que
temos responsabilidade para com o Senhor. Precisamos entender que nós não podemos nos acomodar de uma tal forma de achar que, pelo simples fato de já termos levantado a nossa mão, alguém já ter orado por nós, já fazermos parte de uma denominação, já é o suficiente para a salvação. O juízo começa pela casa de Deus. Responsabilidade. Cada um tem responsabilidade diante de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, se forem puras e retas diante do Senhor. Vivemos um tempo em que a responsabilidade para com as coisas de Deus vem se perdendo. Esquecemos muitas vezes desta palavra, que o juízo não vai começar pelo mundo. O juízo vai começar pela própria casa de Deus. O juízo de Deus, a escolha do Senhor, se dará dentro da casa de Deus. Será uma igreja tirada de dentro da igreja. Porque há ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Precisamos ligar o nosso alerta, como eu falei aqui no início dessa reflexão. Precisamos estar atento, alerta, sóbrio, vigilante com respeito a esse tema, juízo de Deus. Estamos tão apegados às coisas aqui desta terra. Ligamos a TV, ligamos o rádio, uma mídia social, e a gente vê que o evangelho que tem sido proposto é um evangelho completamente diferente. Um evangelho mundano. O evangelho que tem levado as pessoas a se esquecerem de Cristo, a se esquecerem do céu, a se esquecerem de que um dia irá prestar contas ao Senhor. Vivemos um período em que esse evangelho é o evangelho mundano. É o evangelho que não é o evangelho que Jesus deixou. Então veja, meu amigo, o juízo começa pela casa de Deus. Aí veja o que ele diz ainda. Ora, e se primeiro vem sobre nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Veja que na primeira parte desse texto, ele fala da responsabilidade dos cristãos que irão inaugurar o juízo de Deus. Mas agora ele fala sobre aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O alerta está ligado. Qual será o seu destino se você morrer em desobediência ao Evangelho de Deus? A Bíblia diz que ao homem Deus deu o direito de nascer apenas uma vez. E ao morrer, segue-se ao juízo.
E o juízo de Deus é sem misericórdia. Há uma oportunidade, meu amigo. Há uma oportunidade, minha amiga. Você que nos acompanhou até agora. O juízo começa pela casa de Deus. E depois que houver esse juízo, quem não fizer parte, o resultado final é a condenação eterna. Mas o Senhor te dá a oportunidade neste momento de obedecer ao Evangelho de Deus. O Senhor te dá a oportunidade de poder aceitar Cristo como Senhor da tua vida. E quando esse juízo chegar, você está com Cristo. Porque veja que ele diz aqui no versículo 18, e se é com dificuldade que um justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Com dificuldade um justo. Imagina quem vive em uma vida de desobediência à palavra de Deus. A Bíblia traz esses alertas, não julgando a sua vida, mas para que você venha entender que você tem uma alma. O corpo é terreno, a alma é eterna. O corpo é da terra, veio do pó, a alma veio de Deus. E esta alma é eterna. E onde você deseja passar a eternidade? Com Deus ou na condenação? Precisamos tomar uma escolha e nos esforçarmos em cima dessa escolha. Por quê? Porque o juízo vem e começa pela casa de Deus.